Pertence a Deus, escolha Jesus e tenha salvação eterna garantida. Sermos subjugados ao chamado do Cristo, à vontade de Cristo, que a nossa vontade não impere mais nas nossas vidas, porque Cristo nos chamou, está a nos chamar. E a lei do livre-arbítrio, nesta lei você pode escolher entre o bem e o mal. Isso, de uma certa forma, essa liberdade pode também trazer atraso e evolução, dependendo da nossa tendência, né? Tendência de fazer o bem ou então de fazer o outro lado negativo da vida. Então, Cristo está chamando, minha gente. Vamos vencer, sim, a lei do livre-arbítrio, sim, assim, no sentido que a gente pode escolher entre o bem e o mal, né? E vamos escolher Cristo, que Ele seja a nossa lei, que Ele seja a lei soberana na nossa vida, porque desde o princípio que Deus fez a lei do livre-arbítrio, mas Ele fez, gente, para funcionar. Como é que a gente ia funcionar? O que é que a gente ia escolher? E tem tanta história, né? Tem tanta história na Bíblia, né? De escolhas. Tem a história de Jesus, que nos ensinou a saber escolher, acima de tudo, o Pai, o caminho do Pai. Apesar de toda a perseguição por ele viver, das dificuldades, e ter até suado sangue na sua paixão, quando estava a sua paixão, né, naquela cruz, e ter se sentido tão humano, com todo aquele peso, né, sobre ele, e ele com forças divinas também, porque o Pai também estava de olho nele, claro, os anjos, que ali, gente, foi um acordo. Porque, olha, a rebelião que teve lá no céu, quando Lúcifer, ele, por desobediência também, como sempre a desobediência na frente, ele ficou com inveja, né, das coisas de Deus e criou aquela grande guerra espiritual lá no céu, e Deus os expulsou e eles foram para o Jardim do Éden. E lá Adão e Eva foram seduzidos à desobediência, passaram a conhecer os frutos da desobediência, escolheram saber através daquela proibição, e que eles pecaram, porque desobedeceram a Deus, eles conheceram o que era bem e mal através daquela árvore, né, que não era para eles comerem do fruto. E a gente é muito mais feliz quando a gente tem uma direção assim, que a gente vê maior, que a gente vê o nascer, que a gente vê e passa pelo viver, e que a gente passa para o outro lado da vida. E nós vamos passar como para o outro lado da vida? Com o espírito vazio? Não, gente. Tem muitas coisas divinas para nos preencher. E o Cristo está chamando, gente. O chamado do Cristo está aí. Como o pastor Aliston falou na sua última pregação. Quem vive aqui na lei do livre-arbítrio? Ele perguntou, aí eu falei, eu. Ah, você não vive não na lei de Jesus? Na lei do chamado de Jesus? Ele disse, vivo sim. Ele disse, pegadinha gospel. Exatamente, está cheio disso, gente. A gente vive na lei do livre-arbítrio também, porque Deus fez tudo, né? Mas a gente tem que ver que a gente tem que viver acima dessa lei, que a gente não, quando a gente aceita Jesus, a gente é nova criatura, a gente faz parte do corpo de Cristo.
Então, se a gente faz parte do corpo do Cristo, a gente tem que honrar tudo também da nossa vida.